Fala, agroprotagonistas! Quinta-feira é dia de Agrocompartilha. Hoje estou recebendo aqui no AgroPro o autor do livro 10 Mandamentos das Vendas Consultivas no Agronegócio. Seja muito bem-vindo, Marcos Maza. Opa, obrigado, Leonardo. Obrigado, turma aí que está ouvindo. É um prazer ter recebido o convite e ter uma oportunidade de a gente trocar um pouco de figurinha aí. Maravilha! Maza, para quem está nos ouvindo aqui, vou pedir pro Maza se apresentar aqui, mas assim, é um cara que tem uma trajetória muito interessante e muito conhecimento sobre essa temática de extrema relevância, né? Principalmente o momento que a gente está vivendo aí dentro do agronegócio. A gente precisa buscar diferenciação no nosso atendimento para gerar experiências aí de valor com os nossos clientes. Então, Marcos, se apresente aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Legal, maravilha. Bom, como acho que todo mundo está ouvindo aí, também sou engenheiro agrônomo. A diferença é que eu formei em 1979, já faz um tempinho, já são 45 anos de formado. Desses 45 anos, eu posso dizer que 35 eu trabalhei numa empresa só. Essa empresa hoje chama Syngenta. Na Syngenta eu trabalhei como RTV, como vendedor de campo, né? Vamos falar assim. Depois eu fui promovido para gerente de marketing cana-de-açúcar Brasil. Foi uma baita experiência legal. Se alguém conhecer um produto chamado Modus, eu sou a mãe dele, tá? Para quem for de cana deve saber o que eu estou falando. Depois eu falo que eu recebi um presente de Deus, que foi tomar conta de um programa na Syngenta chamado Otto, que é muito conhecido no Cerrado, muito conhecido oeste da Bahia, para todo lado de cima do Brasil aí. Depois do Otto, eu fui convidado para trabalhar em finanças, né? As empresas têm o famoso job rotation, né? Então eu fui para finanças, fiquei um ano em finanças. De finanças eu fui para a fábrica, em projetos de logística e distribuição dos produtos químicos. Fui convidado a retornar para a cana em 2012. E em 2014 eu saí da banda, vim para minha carreira solo, nessa área de treinamentos. Eu faço vários tipos de treinamentos, mas nessa área de tentar ajudar o agrônomo a desenvolver um papel melhor, ajudar o agricultor a comprar melhor, porque se ele for melhor atendido, ele vai comprar melhor. E venho já há 9 anos com a consultoria. Hoje eu trabalho com todas as empresas do agro, faço treinamento com todas, defensivo, biológico, máquina, fertilizante, especialidade. Bom, o que tiver no agro hoje, eu tô trabalhando junto, tá? Sou parceiro da Andave para treinamentos. E a partir desse ano aqui, acabei de receber um convite e eu vou ser o professor de negociação do MBA da AgroAdvance. Além de livro, tem blog, tem um monte de coisa aí. Eu não consigo ficar parado. Maravilha, atividade a 1000 por hora, né, o Maza? Olha, a gente pode falar que o agro é o único mercado do mundo que não para. O agro não vai parar nunca. O agro, ele tem uma função muito importante, que é botar comida na mesa, botar energia, botar um monte de coisa para frente. Esqueci de falar pecuária também, tá? Então, põe comida na mesa mesmo. E dependendo da época do ano, que a gente chama de safra entre safra, as empresas observaram que precisam capacitar seus times. E aí a gente sai rodando pelo Brasil inteiro aí. Maravilha, Maza, mas assim, sabe o que mais me encanta no agro, né, no agronegócio? É o dinamismo. O dinamismo, e esse dinamismo se encaixa muito com o meu perfil comportamental e assim,
cada safra, cada mês é um desafio diferente, é um aprendizado diferente, né? E assim, eu tenho sede por aprender, né? Então assim, a gente tem muita oportunidade no agro. E assim, você trazendo a sua história aí desde 1979, né? 45 anos de formado, né? Assim, você com certeza viu muita água rolar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, dentro desse mercado do agro. E assim, e a multidisciplinaridade de áreas, né, que você passou, também é algo que chama bastante atenção, porque assim, isso expande muito a visão, né, de uma pessoa que hoje se dedica exclusivamente aí para capacitação, para desenvolvimento de talentos, né, e orientação, né, direção aí dos profissionais. Então, Maza, parabéns aí pela sua jornada, né, assim, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, os agroprotagonistas, vão ter uma aula embasada por muita experiência, muita botina suja, né, muito suor, né, muito sol na muleira, como diz o mineiro. Então, nesse tempo, mas agora para a gente entrar sim nessa temática de suma importância, com certeza você acompanhou um progresso, uma evolução, né, mudanças, transformações na atividade aí do profissional de vendas. Então, assim, como que o senhor pode trazer essa evolução, né, das vendas, do profissional de vendas no agro? Olha, Leonardo, apesar de a gente falar de evolução, eu posso te falar que eu já acompanhei 45 safras na minha vida e nenhuma foi igual. E eu acho que isso que você falou do agro é muito importante. O ano nunca se repete. Os anos são diferentes, dificuldades diferentes, problemas diferentes. Mas eu sempre volto, quando a gente fala de evolução, é que às vezes a gente começa a querer fazer uma evolução e esquecer. Tem um amigo meu que fala do simples bem feito. Eu costumo falar do feijão com arroz. O que eu falo em todos os meus treinamentos: voltem a ser agrônomos. Voltem a ser aquele profissional que estudou para cuidar de planta e ajudar quem cuida de planta. Então, a evolução do profissional de vendas, por mais que ela vá aumentando a cada ano, ela vai aumentando muito na parte técnica. E o que nós precisamos trabalhar em vendas não é a parte técnica, é a parte de ter a capacidade de se comunicar, entender problemas, resolver problemas e entregar resultados. Quanto mais perto você tiver da área produtiva, quanto mais perto você tiver do agricultor, com esse intuito, escutar, entender, conhecer, identificar a necessidade que o seu cliente tem e atendê-lo com uma solução que vai ajudá-lo a ser melhor. Eu acho que a gente pode evoluir muito, mas sempre vai ficar essa necessidade do agrônomo fazer o trabalho dele de agrônomo. Maravilha. E a gente já iniciou aqui com uma provocação bem importante e que assim, eu também nos treinamentos que eu faço, eu trago muito esse ponto do feijão com arroz, do básico bem feito, né? Independente aí da forma de expressão, mas assim, o trabalho de recomendação e tudo mais, né? Criar proposta de valor, a gente precisa realmente estar conectado no campo, né? Com o cliente, com as necessidades dele. E tudo isso a gente precisa estar preparado, munido de pensamento, de curiosidade, de vocabulário, né? E de repertório
para a gente ser relevante para o nosso cliente. Então, eu acho que tudo isso se inicia em ser bom perguntador, sabe? Eu tenho muito isso comigo, porque todas as vezes que eu faço a diferença para um cliente é porque eu fiz as perguntas certas no momento certo, né? As perguntas adequadas. Então, o Maza, você que tem aí essas 45 safras aí de currículo, né? De experiência, o que o senhor pode trazer para nós da importância do profissional dentro do contexto das vendas consultivas treinar, se capacitar para ser um bom perguntador? Olha, Leonardo, de novo, eu sempre faço uma analogia da nossa profissão, do engenheiro agrônomo, porque eu lembro que há 45 anos atrás, quando eu ergui a mão direita e falei, juro cuidar das plantas, juro cuidar do solo, juro proteger as plantas, eu me formei para ser médico de planta, Leonardo. Justamente. Então, se você parar para analisar, a grande diferença do médico de planta para o médico de gente é o paciente, concorda? Sim. E qual que é o sucesso do médico de gente? Ouvir, perguntar, prestar atenção na resposta, fazer um diagnóstico do problema que o seu cliente, seu paciente tem, e em cima desse diagnóstico, buscar no conhecimento técnico que ele tem a melhor solução para resolver esse problema ou aproveitar uma oportunidade e recomendar uma solução que pode ser possível graças a uma tecnologia. Então, fazer a pergunta certa é muito importante. Se você pegar o primeiro mandamento do vendedor consultivo, eu chamo de planejamento. Planeje sua visita. Aquele vendedor que acha que vai sair de manhã, vai bater uma porteira, vai entrar lá e falar, não, aqui eu vou vender, vou estourar. Pode voltar para casa, esse cara não vende mais. Se ele não planejar aonde ele vai, com quem ele vai falar, como é que essa pessoa é, o que essa pessoa planta, quais são os problemas que a região tem, como é que eu vou conversar com ele, que pergunta eu vou fazer, que resposta eu espero ele me dar. Então, tão importante como perguntar é ouvir. Porque tem muita gente por aí que acha que o agricultor está querendo palestra de produto. E ele não quer, ele quer conversar. Do mesmo jeito que a gente quer conversar com o médico que a gente confia. Expor os nossos problemas. Então, além de fazer a pergunta certa, lembrar que tem 2 orelhas e uma boca. Tem que ouvir 2 vezes mais que fala. Porque a necessidade do cliente vai sair na resposta. Se eu souber fazer a pergunta certa, eu vou ter a resposta certa, que vai me ajudar. Então, é importante a pergunta? Muito, porque vender é um diálogo. É isso que a gente precisa começar a entender. Eu tenho que chegar lá e conversar com alguém, mas a conversa completa. Fazer pergunta, escutar a resposta, receber pergunta, dar a resposta. Tão importante como perguntar é ouvir, Leonardo. Com certeza. E isso eu trouxe aí, que de palestra de produto, né? Hoje a gente tem muita facilidade de acesso à informação, né? Então, assim, a gente precisa realmente ouvir, né? Ter essa escuta ativa para a gente saber se posicionar, né? Então, ter esse repertório, né? Como a gente comentou aqui, ter esse repertório para fazer um bom diagnóstico e trazer a solução, né? E trazer a solução ali de forma personalizada para o cara ali, para o nosso cliente. Sim. Então, dentro desse processo, já indo aqui para o próximo tópico aqui, a gente precisa muito se conhecer. Por quê? Como que eu quero ser um bom vendedor se eu não consigo vender aquela ideia nem para mim, né? Se eu não consigo me interagir com perfis de clientes, enfim, o autoconhecimento, ele anda junto aí com a alta performance em vendas? Sim, completamente. Se eu não estiver preparado, volta para casa.
Se você pegar no livro, eu fiz um capítulo que eu chamo Dinâmica do Autoconhecimento. É uma dinâmica para o leitor, para o agrônomo que está lendo, se autoconhecer e, principalmente, descobrir onde tem que melhorar. E uma das coisas que a gente coloca lá é, para você ser um profissional, que o agricultor esteja buscando, conheça as culturas, conheça tudo a respeito de cada cultura que você trabalha, conheça toda a tecnologia envolvida, conheça os produtos, conheça os preços, conheça as características e benefícios de cada um. Saiba ouvir para você poder entender onde o seu produto se encaixa. Planeje sua vida para cumprir o prometido, porque a pior coisa que tem é quando um agrônomo vira e fala: olha, de amanhã às 8 horas da manhã eu estou lá, e amanhã às 8 horas ele não aparece. Mostre o seu trabalho, eu chamo de dar visibilidade do que você faz, mostra para o agricultor o que você está fazendo lá na fazenda, quais são suas atividades e, principalmente, ao final, reporte seu resultado. Então, se cada um aqui ouviu essas dicas, tente imaginar, hoje eu conheço as culturas, tudo, correção, adubação, fertilidade, praga, erva, doença, bactéria, máquina, equipamento. Será que eu conheço a cultura o suficiente para poder atender com qualidade o meu cliente? Porque fica como eu falei para você, 45 safras, nas últimas 3, se você parar para pensar, o vendedor estava sofrendo venda, não estava fazendo venda. Justamente. O agricultor e as companhias agrícolas, vão falar assim, qualquer um que plante, estava comprando pelo medo da falta. Ele não estava comprando o melhor produto que ele precisava, ele estava comprando o que tinha disponível e pagava o preço que fosse para comprar. Do ano passado para cá, da safra 23-24 para cá, começou a ter uma mudança que a gente escuta muita gente falar: o agricultor parou de comprar, as vendas estão represadas. Não, ele começou a ser exigente e só comprar aquilo que o atenda. E, Leonardo, vou fazer uma pergunta para você. Agricultor compra herbicida ou sossego de não ter mato? É o sossego. Tratamento de semente ou não ter falha na linha? Não ter falha na linha. Fungicida ou não ter desfolha e perda do bacheiro? Não ter a desfolha e a perda do bacheiro. Então, vamos lá. Será que ninguém... É a dica que eu dou para todo mundo que está ouvindo aqui. Para de oferecer herbicida. Oferece o sossego de não ter mato. Oferece não ter 5% de sujeira na soja na hora que entrega, para não ter desconto. Sugere para o cara não ter falha na linha, porque aí quanto mais planta tiver, mais produção ele tem. A gente precisa, por isso que eu falo que a gente precisa entender o negócio de quem a gente atende e parar de ir oferecer produto. A gente precisa oferecer uma solução. E se você pensar qualquer tipo de negócio, o agricultor não foge disso, são 4 necessidades básicas que essa turma tem: ganhar mais dinheiro, gastar menos, ser mais cômodo e dar mais retorno. Então, você já tem a pista do que o cara está buscando. Vai lá no Embornazinho, você falou dos mineiros, eu sou filho de mineiro também. Vai lá no Embornazinho e vê qual produto seu, naquele diagnóstico que você fez, vai ajudá-lo a ganhar mais, gastar menos, ser mais fácil de cuidar ou que dá mais retorno. E começa a oferecer benefício do produto e não característica. A gente não compra característica. Fantástico. E a sua fala me fez lembrar, assim, o primeiro treinamento que eu falei para o time comercial deles identificarem qual a dor do seu cliente, sabe? O pessoal riu no dia. Eu ainda fiquei assim, meio assim. Eu falei, gente, mas eu tô falando grego. Mas justamente o que o senhor fez, a dinâmica que o senhor fez aqui comigo. Você está vendendo herbicida ou você está querendo que ele não tenha o mato, né? Quer diminuir essa dor do mato que causa isso, causa aquilo. Então, assim, a gente precisa ampliar, né, essa percepção
para entender que a dor do cliente está conectada com esses 4 pontos que o senhor trouxe. E o último ali é o principal, é o retorno sobre o investimento. Porque ninguém vai botar dinheiro numa coisa que não dá retorno. E eu acho que uma coisa linda do agronegócio é a evolução de tecnologia. Leonardo, se eu falasse na minha época de escola de adubação nitrogenada em soja, eu era expulso da escola. Pô, soja é leguminosa. Hoje nós estamos fazendo adubação nitrogenada em soja. Quanta tecnologia tem disponível, mas cabe ao profissional entender a tecnologia e recomendá-la naquela necessidade, naquela dor que você chamou, que vai ajudar o seu paciente. Eu costumo brincar que eu não sou o Moisés, mas criei os 10 mandamentos do vendedor. Também não sou o Darwin, mas criei a minha teoria da evolução do profissional. Você me perguntou da evolução do profissional de vendas, né? Sim. Então, eu vou pedir para quem está ouvindo e você, por um pouquinho só, 10 segundos, fechem os olhos e procure na lembrança o primeiro dia que você ganhou um talão de pedido, uma lista de preço e alguém falou, vaza, vai pro campo, cara. Lembra desse dia, Leonardo? Sim. Você sabia o que tinha que fazer? Era ir pro campo. Ir pro campo, mas você sabia onde tinha que ir? Não sabia, ia bater porteira. O que você tinha que falar, você sabia? Era o que surgisse ali, era muito improviso. Então vamos lá, na evolução do profissional de vendas, a primeira fase de qualquer um, eu chamo de vendedor de rede. É aquele cara que sai pro campo, fala mais que a mulher do Yakult e a hora que o cara bate na mesa ele dá desconto. Não é? Conhecimento baixo, habilidade baixa, sobra o que pra gente no começo da profissão? Falar e dar desconto. Aí as empresas pegam esse profissional, analisam perfil e tudo mais, e falam, não, vou investir no Leonardo, porque o Leonardo é o cara que tem futuro. Coloca numa sala, chama a turma, a famosa turma do departamento técnico, e os caras dão um banho de loja de produto na gente. Ficam falando, produto, modo de ação, concentração, ingrediente ativo, pega isso, pega aquilo, aplica com óleo, aplica sem óleo, dá um banho de loja na gente. Transforma a gente no famoso vendedor técnico, especialista em produto. Na minha teoria de evolução, eu chamo de atendente de farmácia, especialista em remédio. Ele conhece todos os remédios, mas não conhece o paciente. Qual que é o grau maior de evolução do vendedor? É quando ele vira consultor de vendas, que é aquele cara especialista em resolver problema, que vai ouvir, entender o problema e oferecer a melhor tecnologia. Olha o médico de novo aí, Leonardo. Sim. Então, cabe a nós que estamos no campo identificar em que momento do processo evolutivo eu estou. Eu ainda só sei falar e dar desconto, eu entendo de tudo que é produto, mas não entendo de paciente, ou eu sou um cara procurado pelo agricultor hoje, pelos meus clientes, porque oferece as melhores soluções com maior retorno. É um ponto de raciocínio para quem está ouvindo aí. É uma boa reflexão. E sabe quem o agricultor dá preferência na hora de comprar? Do consultor. Sim. Daquele que ele reconhece como especialista em resolver problemas. Então, se a gente quer vender mais, nós precisamos evoluir, nós precisamos chegar no comportamento desejado de um consultor. Muito bom. Então, agora já fazendo a conexão direta aqui, o que é então essa venda consultiva e quem é esse consultor, vendedor consultor? Olha, venda consultiva seria a mesma coisa que um atendimento de médico, tá? Venda consultiva é uma venda onde o maior objetivo é identificar a razão da compra. Então, é um modelo de atendimento que vai te permitir, através de um diálogo, de uma conversa, identificar a necessidade do seu cliente, com base nessa identificação, oferecer uma solução compatível com a necessidade que ele tem, tratar as objeções, que a gente sabe que quando a gente vai para o campo, 95% do não você já tem,
existe uma coisa chamada objeções, então você tem que aprender a vencer, driblar, explodir as objeções que chegaram na sua frente para ganhar um sinal de compra, e esse sinal de compra vai te permitir uma negociação. Então, a pergunta que eu te faço, se alguém chegasse para você hoje e falar, Leonardo, você quer comprar uma Hilux? A sua pergunta seria quanto custa. O vendedor consultivo vai perguntar onde você costuma viajar, quantas pessoas vão dentro, economia é importante para o senhor. Depois que fizer esse monte de perguntas, essa investigação com base nas respostas, você vai descobrir qual seria o melhor carro. Pode não ser a Hilux, não é mesmo? Justamente. E tem muito vendedor que fica puto da vida a hora que o cliente fala quanto custa. Ele fala, pô, mas nem falei do produto ainda, ele está perguntando o preço. Claro, se oferecer o produto tem preço. Atender necessidade tem valor. Então, antes de passar preço, identifique por que o cara precisa usar, qual o produto que ele precisa usar. Você tem produto de contato, você tem sistêmico, você tem translaminar, você tem um monte de jeito de produto. Será que a gente, antes de recomendar, a gente olha qual é o trator que o cara tem, qual o pulverizador que ele tem, quantos pulverizadores ele tem, para você... Muito agricultor não compra produto, ele compra aquilo que atende o manejo operacional dele. Será que eu, agrônomo, antes de recomendar alguma coisa, eu entendo o manejo operacional do meu cliente para saber qual que é a melhor solução que eu vou levar para ele? Então, de novo, venda consultiva. É uma consulta, é uma venda resultado de uma consulta de um profissional que vai conversar, entender o problema, que não é... Leonardo, você acha que percevejo é problema? Não. Não é problema. Percevejo é causa de um problema. É a causa. O problema é quantos grãos chupados foi descontado na hora que entregou a soja. O problema do agricultor é a rentabilidade, e a gente acha, por ser técnico, que o problema é o percevejo. Não, o percevejo é a causa do problema. Então, o que eu tenho que resolver? Resolver a causa para que o problema não ocorra, para que a necessidade do cara que quer ganhar dinheiro seja atendida. Agora, para isso, Leonardo, eu me assusto quando eu começo a andar pelo campo aí, olho os carrinhos de agrônomo, e em vez de ver um pano de batida, em vez de ver um canivete, uma lupa, eu vejo raquete de beach tênis no banco de trás, entendeu? Os meus amigos lá Primos do Agro lá adoram isso aí. E são brincadeiras, eu até falo, eu tenho um contato direto com eles, né? Eu sempre falo, são brincadeiras que às vezes a gente fica meio chateado, mas é a percepção que muita gente tem hoje, porque muitos dos agrônomos ainda estão sofrendo pedido, e esse tipo de comportamento está acabando. Se eu quiser comprar produto hoje, eu entro na internet e compro. Se eu quiser saber princípio ativo, eu entro, pergunto para o Google, lá ele me fala. Agora, um profissional que esteja do meu lado, presente na minha fazenda, me ajudando com a melhor solução, isso aí não tem no Google. Justamente. E, inclusive, Maza, o senhor falou do Google, ainda tem mais coisa, né? Inteligência artificial, ChatGPT. Teve um dia, por curiosidade, eu coloquei ali algumas informações e pedi uma recomendação, sabe? Para plantar soja, tal cidade, tal. Aí deu lá uma recomendação, sabe? E daí eu falei, cara, num primeiro momento, a pessoa pode se assustar. É um profissional que não tem esse comportamento, essa visão do consultivo. Pô, eu vou perder meu lugar. E se conecta muito com isso que o senhor trouxe, de sofrer vendas. O profissional não dá para sofrer vendas mais. Então ele precisa ser relevante, saber identificar problemas, causas, raízes. Teve uma vez, eu fiz um episódio aqui, a gente estava falando sobre doenças de plantas.
Então, assim, o profissional ele tem que ter uma visão que, assim, por exemplo, muito caruru, por exemplo, na área, é uma planta daninha. O olhar do cara de herbicida vai ser a planta daninha. Mas o olhar do profissional consultivo, ele vai entender que aquilo ali, se a gente não tirar aquele caruru, ele vai multiplicar um crescimento bacteriano, por exemplo. Ele vai ser uma casinha ali para uma praga, né? Então, assim, a gente precisa ampliar a visão. Né? E levar isso para o cliente, essa importância disso. Né? Que aí a gente vai expandir a nossa relevância para o cliente. Não, porque a hora que esse cliente entender que esse caruru está no lugar errado e na época errada, e que esse caruru está levando um pedacinho da produção dele por uma coisa chamada mato competição, tem uma frase que eu ouvi essa semana lá: 1 pé de burro por metro, 10 sacos a menos de soja. Caramba, será que o agricultor sabe que se ele perder 10 sacos, ele está perdendo R$ 1.100? E qualquer produto para controlar buva, ele vai gastar R$100, R$150. Olha bem, será que o agricultor sabe que se ele investir R$150 num controle, ele vai deixar de perder R$ 1.100? Pelo amor de Deus, que investimento dá isso? R$150, 4 meses, R$ 1.100 na volta. Não tem investimento no mercado para dar isso. Agora, será que o nosso agrônomo está mostrando essa realidade ou está chegando lá e falando: vim falar com o senhor do herbicida X. O herbicida X controla buva, controla marmelada, controla colchão. Entende que a posição, quando você está muito em cima de produto, você está mais para atendente de farmácia do que para médico? Sim. E assim, e o trabalho precisa ter início, meio e fim. Sim. Né? Porque senão você não mostra o resultado. Você falou lá no início, essa questão de mostrar o resultado. Esse exemplo aí da buva mesmo, eu fiz um trabalho, uma safra, com um cliente que tinha um problemaço de buva, e a gente fez lado a lado lá, e depois eu quantifiquei, né? Eu quantifiquei a eficácia do produto e o retorno que ele teve com aquele manejo, sabe? E foi incrível. Foram 18 sacos por hectare que ele deixou de perder. 18, isso quantificado com field view e tudo mais, sabe? Para não falar que teve tendência. Mas é isso que eu quero que quem está ouvindo entenda. Esse profissional que fez esse trabalho e reportou esse resultado ganhou uma coisa chamada confiança técnica do seu cliente. Porque tem muita gente que acha que vender é relacionamento. Antes do relacionamento, a gente precisa conquistar a credibilidade técnica. Porque a hora que o agricultor enxergar que tecnicamente você é um cara que o ajude, ele te chama para tomar um café. Aí começa o relacionamento. Tem gente que acha que primeiro tem que ser padrinho de casamento do agricultor para depois vender. Não. Conquiste o respeito técnico, que a hora que você for respeitado tecnicamente, você vai iniciar um relacionamento social. Muito bom. Outro insight super importante aqui. Muito bom. Então, Maza, agora falando aqui do livro, né? 10 mandamentos das vendas consultivas. Vamos passar aí nos 10 mandamentos de uma forma bem branda, para dar o gostinho da galera comprar o livro e se aprofundar no livro. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Primeiro mandamento do vendedor: não matarás uma venda por falta de planejar a visita. Certo? É o basicão. Segundo mandamento do vendedor consultivo: conheça seu cliente. Conheça quem é, com quem você vai falar, para depois poder interagir com ele. Terceiro mandamento: conheça seus produtos, do que eles são feitos, para que eles servem, como é que ele pode ser usado, quais são os benefícios diferenciadores de um produto. Porque a partir do momento que você conhece o seu produto e os produtos concorrentes,
você está pronto para argumentar em cima de benefícios. O terceiro mandamento é: ninguém compra característica de produto, a gente compra benefício. A hora que você mostrar os benefícios, que nem a gente falou da bufa agora aí, do controle, se você for conhecedor de todas as opções, você está pronto para ir para o campo. Quarto mandamento do vendedor consultivo: toda venda começa a hora que você entra em contato com o seu cliente. Eu chamo de abordagem. Tem vários cursos de vendas aí. Esse momento, em alguns lugares, chama SPIN, em outros lugares chama investigação, em outros treinamentos chama AGB. Cada um põe um nome, mas como eu não tenho royalties de nenhuma, eu criei a minha sequência. Então, toda venda para mim começa na abordagem, na hora que você entra em contato, quer seja pelo WhatsApp, pelo telefone ou numa visita. A partir do momento que você conquistou a abordagem, quinto mandamento: fale menos e ouça mais. Está na hora de você conversar, fazer perguntas, escutar respostas. Sexto mandamento: identifique necessidade para poder oferecer uma solução. Sétimo mandamento: tratar as objeções. Oitavo mandamento: depois de você tratar as objeções, você tem que entregar o prometido. E aí chama pós-venda. E o último mandamento que eu chamo é autoavaliação. Todo profissional constantemente, se ele busca uma melhoria contínua, ele tem que se autoavaliar constantemente. O que ele está fazendo que está dando certo, onde ele tem que melhorar. Legal? Maravilha! Aqui a gente vamos plantar essa sementinha, né, para os agroprotagonistas que estão nos ouvindo, né, de buscar, né, volta o episódio aqui nos minutos anteriores, revisite, reflita em cada um desses 10 mandamentos, faça uma avaliação, uma autoavaliação, né, para ver em que nível que estamos aí, cada um, para a gente buscar esse último, a melhoria contínua, o aprendizado contínuo. A gente fala muito, né, do termo lifelong learning, né, que a gente está sempre buscando aprender sobre nós, sobre o outro, sobre o mercado, sobre o cliente, enfim, tudo que está envolvido dentro do nosso negócio, que é o agronegócio. A gente precisa estar antenado, estar conectado. Não é verdade? E principalmente, tem muita gente que... ontem eu vi uma entrevista, eu sei que a gente não gosta de misturar futebol com alguma coisa, porque tem gente que enxerga o futebol diferente, mas eu vi uma entrevista do técnico do Palmeiras ontem, e ele falou claramente: eu não coloco culpa em ninguém. A primeira coisa quando acaba o jogo é sentar com o meu time e falar onde a gente errou, onde a gente tem que melhorar. O goleiro pegou sua bola ontem, estava cara a cara com o gol, chutou, o goleiro pegou. A culpa não é do goleiro, foi você que não soube chutar no lugar certo. Então, primeira coisa é o que você falou aí. Vamos parar e pensar como é que está sendo o meu comportamento. Será que eu estou me preparando o suficiente para fazer a melhor visita possível? Será que eu estou preparado para fazer a melhor visita possível? Porque essa melhoria contínua tem que vir da gente. E você falou um negócio de venda consultiva. Há 45 anos atrás, quando eu entrei na antiga Ciba Geigy, o primeiro treinamento que eu fiz era de venda consultiva. E o mais engraçado nesse mercado é que quando fica fácil vender, eles tiram a palavra consultiva do treinamento. Treinamento de vendas. A hora que a água bate no queixo, volta lá no feijão com arroz. Venda consultiva. Então, para a moçada que está ouvindo aí, para quem está chegando agora, entenda que o teu resultado vai depender da tua performance. E para isso você tem que se autoconhecer, você tem que estar melhorando continuamente e, principalmente, volta a botar no pé aquela botina amarela, volta a bater campo, sujar a barra de calça, porque aí você vai entender exatamente o problema do seu cliente.
Vá para a fazenda como se fosse o agricultor dono daquela área e entenda tudo que está ocorrendo lá dentro e não só o seu produto. Maravilha. E dentro desse contexto, mas você que está aí com 45 anos de formado, com certeza nunca parou de estudar, né? Então, assim, eu quero que o senhor, com essa bagagem, com o peso que tem essa experiência, essa jornada, falar um pouco aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem da importância de estudar, de continuar estudando, se aprofundando, seus conhecimentos. Olha, Leonardo, como qualquer profissão que tem no mundo, existe uma evolução tecnológica que vem junto com ela, tá? Eu tive a oportunidade ontem de estar com um grande amigo meu, Dib Nunes, no Ideia, aqui no Insect Show. E se você parar para pensar a evolução que teve a cana-de-açúcar desde o Proálcool até hoje, o agrônomo que não acompanhou essa evolução está fora. Está falando bobagem quando sai por aí. Hoje, se você analisar agronomicamente, nós estamos com várias culturas onde o protocolo de produção vai passar por químico, biológico, fertilizante, especialidade, hormônio, fitorregulador, vai passar por muita coisa. Nós, agrônomos, temos que entender essa evolução, porque as culturas não pararam. Eu sou da época, olha, vocês vão me chamar de velho pra caramba aqui, mas quando eu estava estudando, lançaram uma coisa chamada milho híbrido. Você consegue ver uma lavoura de milho hoje sem o híbrido, sem as famosas novas tecnologias? Não ser comido por lagarta do cartucho, você ter um enraizamento maior. Tem milho hoje que produz milho com alto teor de proteína para poder engordar o frango mais rápido. A evolução é muito grande. Agora, vai passar, Leonardo, por aquilo que eu falei para você, da autoavaliação constante. Será que eu estou conhecedor da tecnologia? Se eu não tiver, aonde eu posso correr atrás? Porque para eu ser um profissional melhor, eu vou ter que cada vez mais me atualizar. E olha que a atualização do agrônomo lá em Luiz Eduardo Magalhães é diferente de lá em Bento Gonçalves. São outras culturas, são outros padrões, é outro clima, é outra variedade. Olha bem como a gente tem muita coisa para aprender. Só que a gente precisa sair, como diz um amigo lá, esses coaches só sabem falar para nós, sai da zona de conforto. Então, já que eu sou coach, eu vou repetir, sai da zona de conforto. Guarde um tempo na sua semana, no seu dia, para se aprimorar. Porque mais dia, menos dia, você vai precisar dessa informação para ser um profissional melhor. Maravilha. Mas, assim, estou muito feliz, muito honrado mesmo de receber o senhor aqui com a gente, de trazer essas mensagens. Então, para a gente finalizar aqui o nosso episódio, esse baita episódio, vou deixar o senhor à vontade para trazer as suas mensagens finais aqui para os agroprotagonistas. Maravilha, Leonardo, e quem está ouvindo aí. Nós estamos na melhor profissão que tem no mundo. Eu não conheço profissão melhor do que engenheiro agrônomo. A gente não tem sala fechada, a gente não tem ar-condicionado, a gente vive na natureza. Não tem lugar melhor no mundo que esse, e uma profissão melhor do que essa, ser médico de planta. Então, para todo mundo que está me ouvindo aí, vamos começar a voltar a ser agrônomo, vamos começar a rodar campo, vamos começar a escutar os nossos clientes, entender necessidades, dar visibilidade do nosso trabalho e reportar resultado. Esse é o grande segredo do agrônomo. Hoje, se você falar para mim, pô, Marcos, você está falando 45 anos de formato, você ainda está rodando o Brasil aí? Eu tô, porque
Eu não vim de uma família rica, meu pai tirava leite na fazenda, graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar, eu acho que o homem lá em cima me deu muita oportunidade de aprender, nunca desisti de aprender, e hoje, depois que eu parei, eu podia estar aposentado jogando dominó na praça lá, mas eu acho que eu tenho um compromisso com o cara lá de cima de retransmitir tudo que eu aprendi. Então por isso que eu estou rodando aí para tudo que é lado, porque eu tenho essa necessidade de devolver tudo aquilo que eu ganhei. Legal, Leonardo? Baita missão, e que o homem lá de cima continue te dando força, energia, né? E sempre cada vez mais clareza para o senhor cumprir essa missão, que é uma bela missão.